Olá, saudações! A paz do Senhor! Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudade de vocês, hein? Que bom que vocês estão aí. Espero que esteja tudo em paz. Bora aí para mais um vídeo, fazer mais uma gravação daquela maneira, daquele jeito que a gente gosta, né? Sejam muito bem-vindos aí à boleia, fiquem à vontade. E vamos meditar um pouquinho na palavra hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. E sempre que acontece algo, né, na minha vida, aí eu fico meditando aquilo, meditando e tal, e acaba vindo parar aqui, né, no nosso canal, no nosso ministério, que é Valdir Carvalho Viajando com Cristo. E desde já eu vou te pedir para você deixar o seu joinha, né, o seu like aí, que é muito importante pra gente. Se você não é inscrito, venha se inscrever, toque no sininho das notificações para eu poder estar te enviando conteúdos, tá bom? Pra você não perder nenhum conteúdo aí do canal. E, enfim, aqui nós teremos vídeo de viagem, de caminhão e de palavra. E vamos embora junto aí. Bacana? Vou rodar a vinheta, tô voltando, não sai daí. É um minutinho. Bacana? Bora lá então? Preparados? Eu ouvindo uma pregação no YouTube, achei muito interessante e resolvi trazer para nós aqui, né? E o que o pregador dizia lá é a respeito do poder da palavra, da Bíblia. E ele foi dando vários exemplos de que o poder está na palavra, está na pregação. E foi citando N versículos, né? Como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por aí foi. E aí eu parei para imaginar, para pensar o seguinte, mas e aí então? Então prega, né? Nós já entendemos que o poder está na palavra, o poder está na Bíblia, mas a palavra pregada, e realmente nós sabemos que ela tem poder. E aí eu resolvi trazer aqui para nós fazermos um conteúdo a respeito disso, porque na realidade ele não pregou, ele só explicou o poder da palavra, o poder da pregação, e não pregou. O que pode fazer com que um ser humano comum, uma pessoa comum, mude completa e definitivamente o seu curso de vida, que mude seus valores, seus interesses, seus objetivos, suas metas? O que pode fazer com que um ser humano nasça de novo? O que é tão poderoso para que isso aconteça? Já deixo uma ressalva com tristeza, dizendo que não são muitos os que nasceram de novo, verdadeiramente nascidos de novo. São poucos, não são muitos. E o que provoca isso? O que é capaz de transformar dessa maneira uma pessoa para que ela seja outra criatura dali para frente? Se nós formos ver na palavra de Deus,
Lá em Hebreus 1, no capítulo 1, está escrito assim, que na antiguidade falou Deus aos nossos pais de várias maneiras através dos profetas. Mas nos últimos dias agora falou-nos através do Filho. Está lá em Hebreus 1, 1. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, hoje ela é tema de muito estudo, de muita pesquisa, de busca de conhecimento, talvez palavra de autoridade para fazer pregações, mas o seu fundamento principal está sendo negligenciado, que seria a busca nas Escrituras pelo próprio Cristo. Cada vez que nós abrirmos uma página da Bíblia para meditar nela, o que deve vir em nosso coração, em nossa mente, onde eu encontrarei Cristo nesta passagem? Porque toda a Escritura, ela dá testemunho de Cristo. Isso está escrito em João 39. Examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. E dessa maneira a palavra de Deus vem sendo negligenciada. O que acontece? Imagina você ir em um culto onde você não pode abrir a Bíblia. Seria algo estranho dizer assim: vamos falar de Deus, do amor de Deus, vamos pregar o Deus vivo, mas você não pode abrir a palavra de Deus. Deixa que eu vou abrir aqui, eu vou falar para você e você fica em paz aí, né? Entre aspas. Não funciona dessa maneira. Porque Paulo, se eu não me engano, ele elogiou os crentes de Bereia, os crentes berianos, que quando ele pregava, isso o apóstolo Paulo, enquanto ele ia pregando, os crentes de Bereia iam examinando as Escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdadeiro. Agora, se Paulo pregando, ele era examinado e ele se agradou disso, elogiando aos crentes daquela região, daquela igreja, e quando hoje nós ouvimos os pregadores que aí estão, porque não deveríamos nós examinar as Escrituras enquanto pregam, para ver se aquilo que está sendo pregado é verdadeiro? Porque a palavra de Deus, ela não mente. A Bíblia não mente. E a maneira que nós temos hoje para ter esse encontro, para ter essa transformação, é através da palavra de Deus. Porque nós podemos dar exemplos, né? Eu quero dar um aqui que eu gosto muito, que é de Saulo. Saulo, que era um perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos cristãos. Ele maltratava a igreja, ele entrava nas casas, tirava homens, mulheres e crianças para fora arrastados e os lançava na prisão. E nós devemos entender que naquela época ainda não existia a igreja como hoje, porque a igreja era nas casas. E aqui, quando diz que Paulo entrava nas casas e arrastava homens, mulheres e crianças, seria como se ele entrasse em um culto dentro de uma igreja e arrastasse os que ali estavam para serem presos. E mais, quando Paulo ele ia no caminho de Damasco, ali ele tem um encontro com Cristo. Cristo se revela a ele. E aí então aquele homem que era um terrível perseguidor da igreja pelo zelo da lei, e aqui eu abro um parêntese para fazer um comentário, que a lei que Paulo seguia era a lei de Moisés, era a lei que estava na Bíblia, porque ele era fariseu, ele era romano. Então a lei sem a graça, ela é terrível. Baseado na lei, que era a Torá, o Pentateuco, esse homem Saulo, ele perseguia e matava os cristãos, com o apoio de Roma, com o apoio da igreja local na época. Então, a lei, mesmo a lei
de Deus, a mesma lei de Deus, para uma pessoa que não tem a graça, se torna uma pessoa tirana que escraviza e mata seus irmãos. Mas então, Paulo tem esse encontro com Cristo, e ali naquele momento, há uma transformação tão grande, tão extraordinária, que aquele homem que era um perseguidor da igreja, dos cristãos, e quando Jesus vai ter com ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não diz porque você persegue a minha igreja, mas porque me persegues. Ou seja, quem persegue o cristão, persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Daí então aquele homem que era um perseguidor da igreja, dos cristãos e de Cristo, ele passa a ser perseguido. Ele passa a dar tudo que ele tinha, como ele disse, tudo que ele tinha ele entrega por amor a Cristo. Que transformação é essa que muda um homem desta maneira? O que pode acontecer na nossa vida para nós sofrermos uma transformação dessa maneira, e não algo aparente como tem acontecido muitas vezes no nosso meio? Pessoas que se dizem cristãs transformadas, mas verdadeiramente não são, são maquiadas, são lobos em pele de cordeiro. Então o que nós poderíamos fazer para sermos transformados? Como a visão que João teve na ilha de Pátimos, no Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 1 também, Jesus se revela a João, e João anota e escreve o Apocalipse, que é um dos livros, uma das passagens mais lindas da Bíblia, que nos traz revelações do passado, do presente e do futuro. E por que nós, muitas das vezes, negligenciamos esse encontro com Cristo? Por que nós achamos que a maneira que nós estamos está bom? O conhecimento que nós temos de ouvir falar está bom? Quantas vezes nós pregamos e falamos do amor de Deus porque ouvimos daquilo? Quantas vezes nós apenas damos notícia daquilo que nós ouvimos porque nós não temos experiência com Cristo? E o que Cristo mandou, o que Cristo disse, foi lá em Atos de número 1, versículo de número 8. Ele disse assim: porque o Espírito Santo descerá sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas. Jesus quer testemunhas. Testemunha é aquilo que viveu e quem viu, e dá testemunho daquilo que viveu e que viu. Então é necessário para a conversão verdadeira, o encontro verdadeiro com Cristo verdadeiro. E é algo íntimo, é algo particular. Não é algo de ouvir falar, não é algo da emoção. É algo que transforma as nossas vidas completamente. E como se dá isso, como se acontece isso? Mais uma vez eu repito, é na palavra, é na Bíblia. Muitas das vezes aparições, né, as coisas mais extraordinárias na nossa vida, coisas que acontecem de excelente, de ótimo e de terrível, muitas das vezes nos causam um choque muito grande, mas não nos transforma. Eu vou dar um exemplo de quando Elias ele estava na caverna, livro dos Reis, se eu não me engano, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11, se eu não estou enganado. E ali Elias na caverna, e primeiro vem um vento muito forte que rompia até as rochas. Imagina um vento que quebrava a rocha, mas Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto muito grande, Deus não estava no terremoto. Depois vem um fogo muito grande, Deus não estava no fogo. Mas aí de repente Elias ouve uma voz suave e ali estava Deus. O que eu quero trazer para nós meditarmos aqui é que há pessoas que nas bênçãos extremas ou nas dificuldades extremas da vida pensam ter um contato com Deus, mas não tem. Nós vemos pessoas sendo maltratadas, judiadas, sendo escravizadas pelo vício durante uma enfermidade tão grande, que talvez aquela enfermidade que a pessoa está vivendo, algo terrível, seja causada por aquele vício que a pessoa tem, e a pessoa durante a sua enfermidade não larga o vício. Ou seja, qual ser humano em sã consciência, sabendo que uma bebida que lhe causa cirrose, essa pessoa tem uma cirrose
e durante o seu tratamento, se é que tem tratamento, a pessoa continua bebendo, ali não há Deus neste negócio. Então, muitas das vezes, a pessoa recebe uma bênção muito grande, um livramento muito grande, e a pessoa não muda nada, ela não se converte, viveu apenas uma experiência. Quantos de nós sabemos de exemplos de milagres de cura, né? Eu sou mais próximo, eu vivi na proximidade de um câncer, né? Eu não quero falar o que aconteceu agora, mas foi algo terrível. E nós sabemos o quão terrível é essa doença. E muitas das vezes a pessoa espera de volta ali um diagnóstico, né? Que vai fazer ali um exame naquilo que foi retirado, a biópsia. E na iminência de ser um câncer maligno, recebe a notícia de que é um câncer, que é um nódulo benigno, que não é maligno. A pessoa respira aliviada e diz: graças a Deus, eu não tenho nada. E segue a sua vida dali para frente e não se converte. Porque Deus fez aquilo ali, mas a pessoa nunca teve um encontro com Deus. Porque uma vez que uma pessoa tem um encontro com Deus, e agora eu chamo a tua atenção para o que eu vou falar, para quando uma pessoa se encontra com Deus uma vez e é verdadeira essa experiência, não importa se há cura, se há a salvação, ou se há a morte, ou se a enfermidade perdura, ou se a enfermidade é curada, se a pessoa prospera, ou se a pessoa vai à falência, ou se a pessoa vê as coisas boas acontecendo ou não, não faz diferença nenhuma, porque se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus. Como diz o profeta, ainda que o fruto da figueira minta, ou seja, ainda que Deus não faça aquilo que eu espero, ele continua sendo Deus. E esse é o Deus da conversão, porque nós o amamos não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então o que falta nas igrejas de hoje, para os cristãos verdadeiros de hoje, é buscar este encontro com este Cristo. Não só de ouvir falar, não só pela emoção, não só nos louvores do culto, não só numa palavra tirada da Bíblia e exposta por um pregador habilidoso, onde faz as pessoas chorarem. Porque muitas das vezes aquilo ali é só emoção. Porque quando essa pessoa, quando o ser humano tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele nunca mais volta a ser o mesmo. Ele abandona tudo que tem para seguir a Cristo. O pescador abandona o seu barco, o coletor de impostos abandona o seu posto, a mulher que era prostituta e endemoniada abandona a sua vida e segue o Cristo. Esse é o Jesus que nós devemos servir. Aquele que nos liberta tanto da nossa riqueza, que nos escraviza, quanto da doença que nos maltrata, quanto da vida promíscua que nós levamos e nos matará. Este é o Cristo que nos liberta e diga: venha, me siga, tome a sua cruz e me siga. Oh, glória a Deus! Eu quero glorificar a Deus pela tua vida que está me ouvindo neste momento. Você que ficou até o final deste vídeo, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa a vida dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Senhor, se revela verdadeiramente a ela, meu Pai, se ainda não o fez. Tenha um encontro íntimo com ela, Pai, e transforma a vida dessa pessoa, meu Pai, de maneira que nunca mais ela seja a mesma, meu Pai, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu te peço mais uma vez, se gostou, deixa o joinha, o seu like, o comentário. Se não é inscrito, venha se inscrever no canal, fazer parte desse ministério, que é o Valdir Carvalho viajando com Cristo. Eu já estava com saudade de vocês, hein? Bacana? Vai de seu Jesus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.